Olá, amigos, sejam bem-vindos ao canal Defesa da Fé. Aqui quem vos fala é seu amigo, seu irmão em Cristo, irmão Medeiros. E hoje nós vamos falar a respeito da festa das primícias. Antes eu gostaria que você deixasse o seu like para ajudar o canal, se inscrevesse e ativasse o sininho de notificação para o YouTube avisar quando chegar um vídeo novo para você e compartilhasse essa bênção com o maior número de pessoas que você puder. Lembrando que aqui no link da descrição tem as referências desse estudo, tá certo? E também vídeos recomendados. Também você pode comentar nos comentários, fique à vontade. E sem demora, vamos falar a respeito da festa das primícias. Já aprendemos nas nossas festas, no estudo das festas, hoje é o quarto, já aprendemos que a Páscoa representa, espiritualmente falando, o sacrifício do Senhor Jesus. Sabemos que os pães asmos representam a santificação, não é? E sabemos que as primícias, elas representam a ressurreição do Senhor Jesus. Assim como o Pentecostes, o dia da entrega da lei. Não por acaso, justamente no dia de Pentecostes que foram batizados com o Espírito Santo, para que pudesse entender melhor a lei. Tá certo? Bom, quero ler um texto aqui agora, para a gente aprofundar um pouco a respeito das primícias. Levítico 23, versículo 9 em diante, diz assim: Disse mais o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel e diz-lhes: Quando entrardes na terra que vos dou, e cegardes a sua messe, então trareis um molho das primícias da vossa messe ao sacerdote. Este moverá o molho perante o Senhor, para que sejais aceito. No dia imediato, ao sábado, o sacerdote o moverá. No dia em que moverdes o molho, oferecereis um cordeiro sem defeito de 1 ano em holocausto ao Senhor. Então, um homem passando pela Palestina, dirigindo seu carro, um turista cristão, reparou que haviam trigos mais altos que outros. E o homem que estava dentro do carro, um nativo daquela região, disse: aqueles são os primeiros frutos da colheita de trigo. São os primeiros trigos. Então, as primícias são esses trigos que são fora de tempo, fora de época. São os primeiros frutos. A principal colheita é no dia das trombetas, na festa das trombetas. Então, o que ocorre? Aqui Deus está trabalhando com a ideia espiritual de que o primeiro, a primícia já deve ser oferecida a Ele. Tá certo? Jesus fala, e daqui a pouquinho falaremos a respeito daqueles grãos, não é? Jesus ainda fala: se grão de trigo cair na terra e não morrer, ele utiliza exemplos. Então, espiritualmente falando, isso já nos traz um exemplo de que, primeiro, necessitamos de pressa para amadurecer. Esses são os frutos que amadurecem antes da época. Então Deus nos convida a amadurecermos espiritualmente. Tá certo? Já nos ensina uma coisa. Outra coisa que nos ensina é que a primeira coisa que nós devemos oferecer no nosso dia é algo para o nosso Deus. Isso é indispensável, isso é sem dúvida. E eu gostaria de utilizar como exemplo de alguém que pode oferecer algo a Deus, a mãe do próprio Salvador, a Maria. Você acha que quando o anjo chega até ela e diz: olha, você tem uma missão assim, assim, explica para ela qual é a missão dela, e ela diz: eis-me aqui. Você acha que é fácil dizer eis-me aqui no caso dela? Porque quando as pessoas leem aquilo, como nós estamos habituados com os dias de hoje, achamos que para ela dizer aquilo naquela época era a mesma coisa de dizer na época de hoje. Mas só que não. Porque se ela engravida de Jesus, José não sendo o pai biológico, automaticamente José já poderia deixá-la. Por quê? Porque isso é abominável naquela época, uma mulher que não era virgem. Isso era abominável, era imundícia, era sujo. E sabe o que Maria ia ter que fazer? Ela ia ter que morar junto com as meretrizes, lá no Baixo Meretrício. É isso que ela ia ter que fazer. Então você preste bem atenção que ali ela não está simplesmente dizendo eis-me aqui. Ela está oferecendo e colocando toda a vida dela para que Deus cumprisse a sua função
para que Deus cumprisse a sua promessa do Messias. Não é uma tarefa fácil para ela fazer isso. Ela poderia ser abandonada pelo seu marido, que era algo terrível naquela época. Seria uma queimação de filme. Seria algo vergonhoso para ela, para a família dela. Nunca mais ela seria a mesma pessoa. Fatalmente, nunca mais ela seria a mesma pessoa. Mas o que ela diz? Eis-me aqui. Então, Maria nos ensina, através do seu exemplo, o que é realmente o eis-me aqui. É contra tudo, é contra todos. Então, se você quer ser uma primícia de Deus, imite o exemplo dessa mulher. No seu trabalho, na escola, na faculdade, diga eis-me aqui a Deus e ofereça sempre as primeiras coisas do seu dia, da sua vida, do seu tempo a Deus. É exatamente isso que Ele espera de cada um de nós. Essa era a ideia de que Deus queria passar para o povo de Israel. Olha, os primeiros são oferecidos para mim. Se vocês são o que são, é por minha causa. Lembrem-se disso. Então essa era a ideia de que Deus queria passar. Por isso Jesus disse: se grão de trigo não morrer, cair no chão e não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz bons frutos. Porque nós morremos para uma vida e nascemos de novo para uma outra vida. E aí produzimos os frutos. Podemos produzir esses frutos de que a festa das colheitas, das primícias estão falando. E temos que ter pressa para morrer e nascer de novo, pressa para oferecer as nossas primícias a Deus. Somente assim estaremos fazendo a vontade de Deus. Quando amadurecemos mais rápido, fora de época, doando realmente o nosso tempo, a nossa vida, fazendo como Maria fez, aí os frutos lá de Gálatas, capítulo 5, a partir do versículo 20, vão estar na nossa vida. Vão estar na nossa vida. Aliás, desculpe, Gálatas capítulo 5, versículo 20, aí ele está falando dos frutos da carne. Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 22. Eu vou colocar a referência aqui. Lá faz uma diferença entre os frutos da carne, daquela pessoa que não é primícia para Deus, daquela pessoa que não consegue imitar os exemplos de Maria, e daquela pessoa que consegue. Então é isso que Deus está buscando nas pessoas, que as pessoas deem suas primícias a Deus. Então quanto mais rápido você frutificar, mais rápido o reino de Deus tem a ganhar, porque você vai ser um modelo, você vai ser um exemplo, e através desse exemplo muitas vidas virão para Deus. Deus abençoe e até o próximo vídeo.